Eu quero compartilhar uma coisa que eu ouvi essa semana. Nós estamos no fim da história desse mundo. Não tem dúvida. Se nós olharmos para aquilo que Jesus falou e Mateus e Lucas escreveram, aí você olha lá, dá uma olhadinha em Lucas 21 e Mateus 24. Você vai ver que tudo que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo antes da volta dele. Os discípulos perguntaram, o que vai acontecer antes da tua vinda? Antes da consumação dos séculos. E Jesus deu uma lista. E aí ele falou assim, guerras e rumores de guerras. Não vai acabar a guerra até ele voltar. Esquece, não vai ter paz até Jesus voltar. Ele falou que vai ter guerra e rumor de guerra até ele voltar. Isso aí é só o começo. Jesus falou que não se assuste, ainda não é o fim, porque as coisas vão piorando como... Qual é o exemplo que Jesus dá? Uma grávida que está intensificando antes do parto. Vai ficando mais forte, a dor vai ficando mais forte, né? Aquela sensação vai aumentando, vai diminuindo o tempo entre as contrações. É isso que vai acontecer. Então, tudo está mostrando, e eu estou descobrindo tanta coisa, que Deus, acho que Ele vai trazendo essas informações para mim, para eu passar para vocês. Então, eu e o Tiago estamos organizando, né, Tiago? Você não pode ficar sem os nossos estudos de profecia, os nossos encontros que nós vamos ter, para você saber o que está acontecendo. Por quê? Porque você tem decisões importantes a tomar. O que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com a minha vida nesse momento? Você precisa saber. E você precisa saber em que momento nós estamos. E eu estou conseguindo entender cada vez melhor as coisas que estão acontecendo. Mas eu quero só dizer para você hoje o seguinte, o importante é saber o que eu tenho que fazer, como tem que estar a minha vida espiritual para enfrentar tudo isso. Nós precisamos orar para receber as bênçãos de Deus. Essa semana minha mente se iluminou. Deus mostrou algumas coisas importantes. Porque às vezes a gente acha assim, eu tenho que orar, e aí Deus vai me atender. E parece que a gente fica orando, preste bem atenção no que eu vou dizer, para convencer a Deus de fazer alguma coisa para nós. Será que a oração é para isso? Será que a gente tem que convencer a Deus a dar uma bênção? Não é. Deus é o maior interessado em abençoar a gente. Ele quer dar a bênção. Então por que eu tenho que ficar orando, às vezes insistindo, para Deus poder fazer? Então deixa eu explicar uma coisa para você. Existem certas condições para a gente receber as bênçãos de Deus. Existem condições para Deus fazer um milagre. A gente tem que atender essas condições para Ele ouvir e poder fazer aquilo que a gente precisa. Às vezes Deus não responde dá porque a gente está pedindo errado. Então por isso que a gente tem que continuar perseverando em oração para Deus mudar o nosso pensamento e sentimento para a gente pedir certo. Outra coisa, Deus está às vezes demorando para atender para Ele preparar a gente para a resposta. Então tudo isso é importante, mas às vezes Deus responde na hora. Quando as condições estão todas de acordo, Deus responde na hora. E aí eu vou dizer uma coisa para você. E eu vou dar 2 exemplos aqui. Quando as condições são apropriadas e é a hora certa, a gente não precisa nem orar. Pense nisso. A gente não precisa nem orar. Vou te dar o exemplo. E hoje você vai entender isso. Eu ouvi um testemunho essa semana, para mim foi fantástico. Mas eu quero dizer para você, qual a primeira condição? Hebreus 11. Hebreus 11. O que diz em Hebreus 11? Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí no verso 6 diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a primeira condição para que Deus possa fazer algo por nós é ter o quê? Fé. Tem que ter fé. Agora, basta ter fé? Não é só fé. Hoje eu vou falar só de 2 condições. Tem outras, mas essas aqui são muito importantes. Tem que ter fé. Mas não adianta a pessoa só ter fé se a vida dela, em algum aspecto, está impedindo Deus de operar aquele milagre, ou atender a oração, ou responder. Tem outras coisas que são importantes também. Então, mas sem fé, nem adianta tentar orar. Então, fé é a base. Eu tenho que crer. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que saber, Ele pode fazer. Eu sei que Ele tem poder para fazer. Eu creio nele. Um Deus que eu nunca vi, que eu nunca toquei, e que eu não ouvi a voz, mas eu sei que Ele está ali, comigo. Tem que ter fé. Agora, tem um outro ponto, porque a gente está em igreja, e isso aqui é muito importante. Nós não podemos ter, porque fé tem a ver com a minha relação direta com Deus, que é a primeira parte da lei. O que a lei de Deus diz assim? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas
as coisas. O que diz a segunda parte da lei de Deus? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí a minha relação com o outro também tem que estar 100%. Se a minha relação com Deus está 100%, condição 1 está cumprida. Condição 2, a minha relação com os outros está tudo bem. Condição 2 cumprida, pode esperar milagre. Pode esperar bênção. As coisas vão acontecer. E às vezes você não precisa nem orar pedindo. Às vezes não precisa. Se as condições estão todas completas, você não precisa nem orar pedindo. Eu vou te mostrar como que isso é possível. Agora, João 17, está aqui a segunda condição. Olha que interessante. A última oração de Jesus, antes de ir para o Calvário, é uma longa oração. E ele orou por você e por mim. E ele pediu para o Pai uma coisa. Ele pediu uma coisa para a igreja. Ele pediu uma coisa para os discípulos dele. O que ele pediu? Olha aqui, João 17, verso 20. Jesus estava na frente dos discípulos. Os discípulos estavam ali, os 12. E talvez tivessem outros. Mas ele falou assim, não rogo somente por estes. Não é só pelos 12. O que Jesus falou? Mas também por aqueles que vierem. O que diz aí? João 17, 20. Aqueles que vierem crer em mim. Você crê nele? Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Diga amém. Jesus orou por você. Olha que coisa fantástica. Jesus orou por você e por mim. Ele falou, eu estou orando, não, eu estou pedindo não só por esse, mas todos aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orou por mim e por você. Naquele momento, antes de morrer na cruz. E o que ele pediu para o Pai? Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam... O que está escrito aí? A fim de que todos sejam... Olha aí, verso 21. João 17, 21. O que está escrito aí? Quem não abriu a Bíblia, abre aí. O que está dizendo? A fim de que todos sejam um. Jesus queria unidade, que a gente estivesse unido. Para estar unido, não pode ter problema. Se tiver alguma coisa que está dividindo a gente, separando, a gente não é um. E diz assim, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pediu a unidade que ele tem com o Pai, para que essa unidade viesse para ter com quem? Conosco, e a gente entre nós. Então eu quero a bênção de Deus, e eu quero estar pronto para a volta de Jesus. Eu quero, nesse momento mais difícil que o mundo está passando, tá tudo bem, é simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Meu relacionamento com Deus tem que estar 100%. Qual que é a base do meu relacionamento com Deus? Fé. E a gente precisa ter o quê com o próximo? Unidade. Tem que pensar como um, agir como um, tá unido, não pode ter barreira. Não construa muros, construa pontes. Ligando você com as pessoas, a gente tem que estar unido, tem que ser um. Olha o que aconteceu. Vou te dar um exemplo para você ver que isso acontece. Quando eu me casei com a Michele, no primeiro ano de casado, primeiros meses, a gente estava nos Estados Unidos. E ela tinha um carro novo, praticamente novo. Quando comprou o carro, tinha cheiro de novo, porque ele tinha só 3.000 rodado. Era novinho. Só que ele é perfeito o carro, só que tinha um defeitinho. O botãozinho que liga o alerta, que fica as 4 lâmpadas em volta assim, ó, piscando, quando você apertava, ele ligava e às vezes o botão não voltava. E aí ficava ligado. Aí não dá para dirigir assim, né? Quando você sai pela rua e o tempo todo mundo achando que você está com algum problema, né? A Michele foi no correio colocar uma... Nos Estados Unidos tem aquelas caixinhas, aqui também tem, né? Onde eu moro tem uma caixinha que você coloca a carta, você não precisa ir lá no correio. Você coloca ali, eles passam e levam. Tinha uma caixinha, ela parou num lugar na frente do mercado e ela colocou uma carta que ela tinha que mandar, um documento, alguma coisa, e ela colocou, apertou o botãozinho e ficou piscando. Aí ela voltou e apertava e não voltava o botão. Não voltava. Aí ela me ligou. Falou, o que eu faço? Eu tenho que ir para o trabalho, eu vou pegar a rodovia. Como que eu vou entrar na highway? Não vou estar na rodovia agora dirigindo com o carro piscando, todo mundo em volta de mim. Né? Imagina, todo mundo afastando, achando que está com algum problema. Não tinha problema nenhum, era só o botãozinho ali. Aí eu falei, olha só. Por isso que eu disse para você, às vezes você não precisa nem orar. Você precisa ter fé. Só que quando você demonstra a fé, já é o suficiente. Porque eu só falei para ela assim, você já orou? A hora que eu falei isso, o botão fez assim, ó, puc, voltou. Na hora. Eu só falei, você já orou? Ou seja, quem que vai resolver o problema não sou eu. Porque não dá para eu ir apertar o botão e tentar te ajudar. Quem que vai resolver o problema é Deus. Eu só falei, você já orou? O botão, puc. Aí ela orou.
Orou para quê? Para pedir? Para agradecer. Olha o que eu ouvi essa semana. Eu estava em umas reuniões na França e eu estava com um pastor, um amigo meu que eu gosto muito mesmo. E a Sâmia conheceu ele ano passado. Você me mandou uma foto que você estava almoçando com ele, jantando, o pastor Pedro Torres. Onde você conheceu ele, sabe? Na Igreja Internacional? Então, eu gosto muito do pastor Pedro. Eu não falei isso ainda para ele, ainda vou falar. Mas eu olho para ele e sabe aquele tipo de gente que você olha assim, quando a gente é criança, você fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, sabe? Ele é o tipo do pastor, eu olho para ele e falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Por isso que eu acho ele é maior que eu, acho que é por isso que eu estou crescendo. Assim. Viu, Michele? Não, eu gosto muito dele. Ele vem da cidade que eu mais gosto no mundo. Barcelona. Ele é um espanhol que vem da Catalunha. Eu brinco com ele, ele gosta. Eu falo assim, Pedro, você não é espanhol? Ele fala, como eu sou espanhol? Você é catalão. Aí, é verdade. Porque o pessoal da Catalunha, né, eles estão direto aqui em Bruxelas querendo a independência, eles querem ser um país independente, tem a língua própria, o catalão. Barcelona é uma cidade fantástica, ele vem de lá. E ele contou, essa semana a gente estava nas reuniões, ele contou uma coisa que para mim foi... Eu achei fantástico, porque confirmou isso. Olha o que aconteceu. Agora, né, ano passado, essa época da pandemia, um irmão lá da França, acho que em Paris, não se vacinou e ele ficou com Covid, ficou meses internado. E só foi piorando. E ele foi convidado a ir lá na igreja para orar com os irmãos da igreja por esse irmão. Esse irmão entrou em coma e estava 7 semanas em coma. E estava assim, literalmente entre a vida e a morte, mais para a morte. E o pastor Pedro chegou lá, a igreja estava reunida e falou assim para eles, vocês me convidaram para vir aqui orar pelo nosso irmão que está hospitalizado, 7 semanas em coma, só que eu não posso orar por ele. Sabe por quê? Aí ele falou, por causa de vocês. Por quê? Porque dividiu a igreja estava dividida em 2 grupos. Um grupo dizendo assim, tem que vacinar. E o outro grupo dizendo assim, não deve vacinar. E vocês já viram as discussões, né? Que surgiram por aí, no WhatsApp, online, os amigos, o pessoal falando. E uns com a ideia, dizendo assim, não, tem que vacinar. E aí tinha os argumentos. E os outros, não, Deus não quer que vacine, tem que confiar em Deus, não pode. E aí o homem está lá, 7 semanas em coma, está para morrer. E aí o pastor Pedro falou para eles, João 17, não tem condição. Não tem condição. A condição para Deus atender é o quê? Fé. E como que tem que estar o relacionamento? Tem que ser tem que ter união. E aí ele falou para eles, olha, se eu oro por ele e ele sai do hospital e ele cura, o que vai acontecer? Ele não se vacinou. Vocês que disseram que não deve se vacinar, vão apontar para os outros e vão dizer o quê? Tá vendo? Deus atendeu porque ele não se vacinou. Então vocês, ele quase morreu, culpa de vocês. Agora, e se ele morre? O senhor Pedro falou, eu oro por ele e ele morre. O que vai acontecer? Aí o outro grupo vai dizer, tá vendo? Vocês falaram para ele que não era para vacinar, ele não se vacinou, por isso que ele morreu. A culpa é de vocês. E ele falou, por isso eu não posso orar. Estava certo, pastor Pedro? Estava. E aí ele fez todo mundo entender. E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo entendeu. E ele falou, a gente está aqui para orar e interceder pelo nosso irmão. Não interessa o que um pensa e o outro pensa. Não interessa o que um crê e o outro crê. Não interessa o que você acha. A gente é uma família e a gente ama. E independente de um achar que deve vacinar ou não, a gente está aqui para orar e interceder por ele. Todo mundo se olhou, o pessoal se humilhou, baixou a cabeça, pensou. O sentimento mudou em todo mundo. Sabe o que aconteceu? Eles não oraram. O irmão simplesmente olhou o telefone e falou, pastor, o irmão saiu do coma. 7 semanas em coma, estava para morrer. Eles não precisaram orar. Eles só tiveram que cumprir o requisito. No momento que eles cumpriram o requisito, não precisou orar pedindo. Chegou a mensagem, o irmão acabou de sair do coma. Aí eles oraram. Para fazer o quê? Agradecer. Eu fiquei arrepiado essa semana. Eu falei, eu tenho que compartilhar com vocês. Porque o que a gente precisa é isso. Às vezes não é ficar orando e pedindo e rogando. Às vezes a gente tem que parar na frente do espelho e falar, o que está errado? Será que eu estou cumprindo as condições? Como que está a minha fé?
Como está meu relacionamento com os outros? O amor de Jesus está no meu coração? Ou eu estou com ódio, rancor, mágoa? A Santa Ceia é para isso. É para a gente tirar essas coisas e resolver esses problemas. Para a gente poder... Eu quero concluir fazendo uma ilustração aqui que eu preciso dela. E eu vou convidar alguém para vir aqui também. Deixa eu ver. Tem uma folha de papel aqui. Vou colocar aqui em cima. E a gente vai fazer uma coisa simbólica. Eu vou colocar meu nome aqui. E colocando meu nome aqui, porque eu, mais do que vocês, mais do que qualquer um, eu preciso dos meus pecados perdoados hoje. Eu preciso que essa ceia, esse lava-pés me purifique. Eu quero começar de novo porque minha vida está precisando. Eu preciso, eu reconheço. Eu pus meu nome ali. Mas eu quero que o Daniel venha aqui. Vem aqui, Daniel. Eu estou muito feliz de ver o Daniel aqui. Porque o Daniel é uma ovelha, e aqui do meu lado, Daniel, que resolveu dar uma volta e voltou para o aprisco, achou uma cadeira e não sai dali, né, Daniel? Não quero sair mais, não. Isso aí. Ó, tem alguns anos, a Neide, alguns anos, a Neide estava na igreja uma vez, mas ela estava assim, nervosa, irritada, brava. Porque ela queria ver você do lado dela e você não estava. E bem naquele dia eu fiz um sermão, não sei se ela vai lembrar, que eu estava falando do filho pródigo. Porque tem 3 tipos de Jesus falou, né? Que vão embora, né? Que é a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Exato. E eu falei para ela, falei que você é o filho pródigo, você não é a moeda e nem a ovelhinha. Porque a ovelhinha a gente vai lá e ela está lá, não sabe o caminho, a gente busca. A moeda nem sabe que está perdida e vai lá e acha. O filho pródigo a gente tem que ficar esperando com o braço aberto. Exato. E o Espírito Santo é que trabalha lá e traz. Trabalhou, não trabalhou? Está trabalhando, pastor. Não está fácil a luta. Pois é, mas está aqui. Mas eu estou lutando também com as minhas forças, que não são muitas. Conto com as orações da Neide, do pastor, do nosso irmão Tiago, dos meus pais e de alguns amigos que a gente tem que não têm deixado de orar. E a luta tem sido grande, mas eu tenho alcançado vitórias também. Amém. Ó, essa igreja aqui, continuar. vai interceder por você. Mais ainda agora, Daniel. Não precisa nem do sobrenome. Museu. Mas não precisa. Você fala Daniel que Deus sabe. Aí você vai orar todo dia pelo Daniel. Porque tem muita gente orando por você. E você está aqui hoje não é por acaso. Você já é o filho pródigo que voltou. E a gente está aqui de braço aberto para você. Amém. E Jesus estava só esperando você chegar aqui para te dar as bênçãos. Agora tem uma coisa especial. Faz o seguinte. Você quer que seus pecados desapareçam hoje? A gente vai fazer o lava-pés, vai participar da ceia. Literalmente. Então coloca seu nome aqui. Ó. Esse papel é meio delicado. Só coloca Daniel. Com cuidado. Não põe muito forte. Isso. Obrigado, Daniel. Pode sentar ali. Obrigado. Eu quero dar oportunidade para uma pessoa vir aqui. Quem aqui hoje, como eu, tá assim que não aguenta mais? Eu quero me ver livre dos meus pecados. Tem alguém aqui? Vem aqui. Coloca seu nome. Isso, vem aqui e coloca seu nome. Isso, escreve seu nome aqui. Eu vi mais alguém que levantou a mão. Quem mais levantou a mão? Fran, vem aqui. Vem aqui, coloca seu nome. Esses aqui estão representando a gente, tá? Que você pode imaginar que seu nome está ali também. E o nome está ali porque com esse nome os pecados estão lá. Tá? A pessoa que está colocando o nome está dizendo assim, eu quero me ver livre dos meus pecados. E Jesus vai apagar e vai acabar com eles. Tiago, vem aqui me ajudar. Que agora a gente vai queimar. Cadê o extintor? Não tem, então tá bom. Se pegar fogo aqui, você pisa, tá? Segura aqui. Põe o microfone aqui. Ó, tem meu nome, tem o Daniel, tem a Franciane, tem a Yolanda. O que Deus faz com os nossos pecados? Desaparece, acaba. E hoje, com lava-pés, sumiu.
Não ficou nem cheiro. Não ficou cinzas, não ficou nada. Ficou alguma coisa? Olha ali. Ficou alguma coisa? É isso que Deus faz com os nossos pecados, Daniel. É isso que Deus vai fazer com os seus pecados. Não fica nada. Desaparece. Some. No ar. Acabou. Então quando a gente for para os lava-pés, quando a gente estiver lá, medite e pense nisso. Deus vai fazer, fez com esse papel, com o nosso nome, com os nossos pecados, vai fazer desaparecer. Desaparecer. E hoje só depende de você. Não precisa de nada mais, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus.